Oi, pessoal, boa tarde. Eu, Meire Web, aqui do Instagram Meire na Web. Estou assim super feliz de encontrar com vocês novamente. Então sejam muito bem-vindos. Então hoje nós vamos discutir o assunto educação e psicologia. Educação é o caminho. Gente, educação é o caminho em vários sentidos. Então hoje nós vamos ter como convidada Rosana Ananda. A Rosana é baiana de Salvador. Beijo pro pessoal de Salvador. Beijo aqui do Meire na Web, tá? Pro pessoal de Salvador que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Então, a Rosana Ananda é psicopedagoga, trabalha com educação há mais de 20 anos, é neuropsicóloga, realiza avaliações dentro da neuropsicologia, tem muita experiência como professora, palestrante, expositora em congressos e é uma pessoa assim que tem várias atividades, que gosta de atividades como alimentação saudável, curtir a natureza, meditação e desenvolvimento humano. Então vamos lá, eu vou convidar a Rosana Ananda nesse momento, tá, gente? E vamos bater aquele papo maravilhoso de domingo à tarde. Vamos lá. Ê, tudo bem? Oi! Nossa, que linda! Tá maravilhosa! Tudo bom, Rosana? Tudo ótimo! Ai, que bom! Olha, seja muito bem-vinda aqui ao Meire na Web. Hoje nós vamos conversar sobre educação e psicologia. Você gostaria de falar alguma coisa de imediato, antes da gente entrar propriamente assim no assunto? Você gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, Meire, o convite, né? Quando o primeiro contato que eu tive com você, você falou uma coisa maravilhosa que me tocou profundamente, que foi: eu preciso ajudar as pessoas, né? Eu preciso fazer algo. Então, escolhi esse caminho e é a partir dessas entrevistas que eu levo informação para as pessoas, é a minha forma, o meu jeito de ajudar, né, dando esse suporte. E as pessoas hoje em dia precisam tanto disso, né, da parte humana, da parte, poxa, ela me entende, ela tocou em um ponto importante. E eu comungo dessa ideia também, sabe? Claro. Nós somos profissionais da área de terapia, nós somos profissionais da área de educação, mas também a gente pode disponibilizar as informações que a gente tem, os nossos estudos, para trocar, para dar um suporte, para tirar dúvida, para orientar. E aí eu fico para ajudar, né? Para ajudar. Porque é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil também para os pais, não é? Então, assim, a gente se propôs a querer ajudar, né? A querer contribuir. Isso, principalmente nesse tópico de família, né? Pai, filha, esse relacionamento, esse vínculo. Parece que essa época é uma época tão difícil de acontecer essas interações. E aí os pais procuram muito, até para orientação. Rosana, como é que eu faço com esse meu filho? Ele está passando por essa fase, eu também não estou legal. E aí como é que eu faço para ajudar? Então, assim, é extremamente importante esses momentos, essas lives, essa troca de ideia, de informação, de orientação, estar disponível também como ser humano e também profissional, enfim. Eu tenho muito que agradecer e eu gostei muito, Meire. Ai, que bom! Eu fico muito feliz também, tá? Porque eu sei que, assim, são temas, né, que assim, que você pode até ler um livro, você pode assistir uma palestra, mas às vezes quando coloca assim duas pessoas dialogando, debatendo, mesmo que seja em pouco tempo, né, porque a gente tem mais ou menos um tempo aqui limitado para conversar e tudo no Instagram, mas eu acredito que cada coisa que a gente falar aqui vai chegar em algum lugar e vai ajudar alguém, seja de qualquer forma. Então, uma das primeiras colocações que eu gostaria de bater esse papo com você é o seguinte: na época de hoje, né, quer dizer, na época que eu fui educada, na época que você foi educada e que outras pessoas, eram outra época, né? Que não cabe a gente agora, assim, idealizar isso aí ou colocar isso como um ponto. Mas vamos pensar o seguinte: como que os pais hoje devem educar as crianças? Porque existe muita coisa hoje em dia, né? Então vem aí um leque de assuntos que leva você a repensar. E principalmente aquela família que tem 2 ou 3 filhos, ou até mais de 3 filhos,
e que cada um, né, tem a sua personalidade e como trabalhar isso. Então, de início, como devemos educar as crianças de hoje? Você pode começar fazendo uma explanação e aí a gente vai entrando, né, no decorrer dos assuntos, tá? É importante. Você falou uma coisa interessante, que é a educação de antigamente. Só que a educação de antigamente, ela está presente em nós no momento atual. Então, assim, como que eu vou educar, né, um outro ser baseado em que referência? Primeiramente, nas minhas referências, né? Naquilo que foi passado para mim. Mas, no tempo de hoje, a gente tem que repensar. Então, aí entra a diferença de como eu fui educada e do tempo de hoje. Por quê? Eu acho que a melhor educação que você pode dar agora para uma criança, para um jovem, é, em primeiro lugar, repensar a sua, né? Trazer, tomar consciência dos valores que você trouxe dos seus ancestrais. A partir daí também, ver qual é a situação atual que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando, para fazer aquele aprendizado em conjunto. Lógico, né? Fazer então, aquela avaliação, né? Assim, como que eu posso levar isso para o meu filho pela vivência que eu tenho, né? Será que isso foi certo? Entendeu? Então, assim, muitas vezes, eu vou dar só um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tenha tido uma educação muito autoritária, né? Fez ela uma pessoa íntegra, caminho do bem, profissional. Eu tive uma educação autoritária, mas não fez eu me tornar um ladrão. Um exemplo, né? Que as pessoas trazem muito. Mas aí você pode repensar. Você não necessariamente precisa reproduzir aquela educação autoritária que você recebeu, né? Então, assim, temos que ter gratidão com os nossos ancestrais, com os nossos pais, porque faz parte da nossa história. Mas nós somos um ser pensante. Nós somos um ser que cresce, que evolui. Então, assim, ele estava certo, né? Na parte de quando os nossos pais foram autoritários, estava certo em querer educar da gente, mas não estava certo na forma. Então, eu posso querer educar o meu filho da forma que eu fui educada, mas, quer dizer, do jeito que eu fui educada, o objetivo que eu fui educada, mas não da forma. Eu posso exercer minha autoridade como mãe, como professora, né, como terapeuta, posso exercer sem ser autoritária. Então, eu posso passar aqueles valores que eu acho importante, que eu aprendi, mas de uma forma diferente. De uma forma mais criativa, mais lúdica, mais racional, mais lógica. Né? Porque hoje em dia as crianças, pelo universo de informações que ela tem, que a gente não tinha na época, elas enfrentam, elas argumentam. E é bastante interessante você incentivar isso, mas de uma forma produtiva, né? Não tolice. Isso que é importante, né? Essa parte de produzir realmente. Você pode incentivar, mas como um aprendizado, né? Como aprendizado. Olha que coisa mais interessante. Tem pais que se incomodam. Meu filho pergunta demais, ele quer saber de tudo. Olha só que interessante. Aí, já pensou a sorte dessa criança que quer saber demais, que fala sobre tudo, que responde tudo. Encontrar pelo caminho um professor, um pai, uma mãe, uma dinda, né? Uma amiga, uma tia, que possa estar colhendo essas demandas, que possa estar incentiva, né? Que incentiva a criança a desenvolver essa parte, né? Vamos fazer um exemplo, vamos fazer uma experiência. Às vezes a gente sabe que determinada situação não é bem por aí pelo caminho, mas deixa a criança, se não for lógico, que se não for algo que vai prejudicar a criança, deixa ela fazer as experiências dela, deixa ela ir, pai, mãe, não deu certo. E aí vai fazer como? Em vez de dizer, tá vendo que eu te avisei? Seu pai, sua mãe, vai fazer como agora? Então, na própria dificuldade da criança, o pai já vai estimulando ela a encontrar o caminho. Se não for por esse caminho, qual é o outro caminho? E isso vai educando nos tempos atuais, de uma forma lúdica, de uma forma tranquila. Não digo tão tranquila, porque a gente fica realmente ansioso com as dificuldades. Mas a gente não pode preencher as dificuldades da criança sem fazer com que ela busque, porque justamente essa busca é que faz ela aprender, faz ela crescer. Mas eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Mas foi justamente pelo que você passou que você se tornou a pessoa que você é hoje. Deixa ele passar pelas experiências. Os pais, é interessante, né, esse ponto, né, a Rosana?
Porque os pais têm muito isso, né? Essa coisa da culpa, né? Eu vejo, por exemplo, muitos assim perguntam para mim assim, onde é que eu errei, né? O que eu fiz de errado, né? Eu acho que é porque também isso aí não foi trabalhado numa outra geração, né? Não se foi trabalhado, foi tudo assim, recebeu tudo pronto e a educação é aquilo, não se desenvolveu e agora estão nesse choque, né? Nesse drama de como fazer o melhor pelos filhos. Não sei se eu estou sendo clara. Por isso, Mary, que eu comecei esse diálogo dizendo que, em primeiro lugar, o quê? Os pais têm que rever eles, né? As condições deles, os valores deles. Porque, muitas vezes, a gente fica naquela ansiedade de fazer com que os filhos não passem pelo que nós passamos e a gente tira a oportunidade dele que nós tivemos de crescimento, de amadurecimento, de experiência. Verdade. Entende? Então, o mais importante, realmente, é a gente também se avaliar, se autoavaliar, né? Como educador, seja tia, seja Dinda, né? Seja pai, mãe, professor, terapeuta também, profissional da área, a gente tem que se autoavaliar para a gente não estar projetando nessa criança também as nossas angústias, nossas ansiedades, sim, com certeza. Nossos medos, como você trouxe, nossos porque senão aí vira, né? Vira um problema muito maior, né? Vai virar assim, fica confuso, né? Para a criança que está absorvendo conteúdo, né? Que está aprendendo, e para a pessoa que tá orientando. Então, realmente, educar as crianças hoje é uma tarefa que, primeiro, pelo que eu entendi, os pais têm que fazer uma avaliação primeiro daquilo que sabem, né? Sobre o assunto, reavaliar isso aí, para depois partir para essa ajuda, né? E ainda um grande empecilho assim entre os pais com relação a qual a melhor forma de educar as crianças, assim. Existe ainda aquela coisa de os pais darem muita responsabilidade para a escola? Que esse aí existe ainda. Existe ainda, pelo incrível que pareça, por tanta informação, por tantos cursos, enfim. Ainda existe aquele negócio dos pais ainda estarem um pouco perdidos nessa questão da forma como vai ser passada, justamente pelo aquilo que a gente estava conversando. Eu recebi uma educação autoritária, eu não concordo. E aí, como é que eu vou fazer com o meu filho? De que maneira? Então, eles ficam meio perdidos. Olha, não pode bater. Aí, umas palmadinhas não tem problema. Aí fica naqueles conflitos. E aí, em vez do pai ou a mãe realmente buscar, né, uma referência, fundamentar a sua forma de educar a criança, que existem várias formas, várias metodologias, aí eles acabam, alguns deles, não são todos, acabam atribuindo à escola. A escola é responsável pela sua educação, porque tem profissionais lá. Então, cada vez mais a escola tem grupos de psicólogos, tem escola mesmo que tem até assistentes sociais, né? Sim. Justamente para fazer essa integração, psicopedagogo, neuropsicólogo. Então, a escola, ela começa a absorver um bocado de profissionais para ver se dá conta dessa questão comportamental, que eram questões que eram para ser trabalhadas dentro da família, entende? Porque a escola ela tem um foco mais de um desenvolvimento social, de um desenvolvimento mais cognitivo, ou até mesmo mais pedagógico, que é a finalidade, né, da escola são os conteúdos pedagógicos, né? O conhecimento científico, né? Eles preparam as crianças justamente para esse conhecimento científico e fica ele sufocado com demandas que realmente poderiam ter sido os pais, né? O mínimo que é verdade. Os professores acabam, né? E assim, cada sala de aula, né? Dependendo da escola, seja ela pública ou particular, um número muito grande, às vezes, para uma pessoa. Eu já fui professora no Brasil, eu sei como é que era na minha época, embora tenha sido uma outra época, mas era assim muito difícil, assim, muita coisa para você tomar de conta. E os pais vinham até a coordenação, até a supervisão, e reivindicando, assim, até eu comentei com você, né, que eu tinha experiência trabalhando como pedagoga, que teve pais que chegou na escola pedindo a gente para dar aula de higiene pessoal, assim, já para adolescentes, assim, né, na fase
de adolescente e tal, porque eles diziam que não conseguiam conversar com os filhos dentro de casa para tomar um banho, para saber escovar os dentes corretamente. E eu me lembro que na época que aconteceu isso na escola que eu trabalhava, eu fiz uma palestra com os pais e falei, olha, que tal você reunir a família inteira um dia de manhã e assim, ensinar para eles o jeito, a forma correta, né? Assim, incentivar isso dentro de casa. Porque se a escola for começar a fazer tudo isso, a gente não vai ter tempo para discutir outras coisas. Então, por isso que quando eu coloco para você, como pedagoga, esse ponto da responsabilidade, é porque fica muita responsabilidade em cima da escola, né? E assim, não é que não seja importante para os pais procurar a escola e pedirem ajuda, mas tem outras coisas, né, que são mais importantes: o cognitivo emocional, o desenvolvimento lúdico. Então, onde é que você acha que deve entrar essa parte de ajuda, assim, da parte dos pais, para auxiliar as crianças a se melhorar perante a escola? Você falou uma coisa certa, Mary. Pode contar com a escola, pode contar com os professores, pode contar, mas não é só isso, né? Então, se ele está realmente tendo uma dificuldade muito grande em alguma fase do desenvolvimento da criança, teve uma mãe mesmo que me procurou por causa do desfraude. Não estava conseguindo desfraudar a criança. E ela dizia, a escola não conseguiu. Mas não é responsabilidade da escola desfraudar as crianças. A escola, com certeza, ela dá uma ajuda, ela contribui, né? Principalmente aquelas escolas que são creche. Mas cabe aos pais também em casa estar fazendo esse tipo de educação. E o importante também é que os pais entendam e conheçam as fases do desenvolvimento da criança também, para entender o processo natural de cada fase, entendeu? E aí os pais podem contar com a ajuda de profissionais, né? De médicos, pediatras, terapeutas. Então, existem vários profissionais que podem estar auxiliando os pais nessa dificuldade de cada fase do desenvolvimento de seu filho. Mas não deixar só para a escola, né? Estou entendendo. E outra coisa também, né? Nós sabemos que hoje em dia, né? A gente tem acesso a tanta coisa, né? Hoje em dia, tudo que você quer descobrir, você tem nomenclatura de livros, você tem encontros, né, de mães, grupos, né, de pais, grupos sociais que auxiliam todas essas fases. Então, eu acho que não tem nem desculpa, assim, de dizer, eu estou perdida, eu não sei o que fazer, e simplesmente ficar esperando que a escola faça todo esse processo, né? Porque é muita coisa. É muita coisa que se tem que trabalhar. E com relação a isso também, eu acho que uma das coisas que faz também essa educação estar diferente é que nós estamos numa fase que a gente até conversou antes da live, né? Um outro dia a gente bateu um papo sobre o assunto. Eu queria que você falasse, assim, desse depoimento com relação a essa coisa de hoje em dia, né? As crianças terem mais acesso à internet, o telefone, porque isso tudo é muito bom, né? É por isso que nós estamos aqui batendo papo, levando informação para as pessoas, porque esse acesso da internet é um leque de coisas que você pode, né, adquirir conhecimento, que você pode pesquisar. Cabe a você o que você vai escolher de bom ou não, né? Cada um sabe o que é melhor para melhorar a sua vida. Mas hoje em dia, as crianças estão cada vez mais com telefone, com iPad. Eu contei várias situações para você que eu presenciei, de que os pais não dão limites. Então, assim, você, como uma pessoa que é psicopedagoga, Rosana, que você trabalha com isso diretamente, o que você aconselha para os pais? Assim, existe um limite? Então, eu vou jogar essa bola para você poder discutir aqui com a gente, porque eu sei que deve ter pais aqui assistindo. Então, assim, é uma das grandes preocupações da atualidade, né? Como você monitorar isso aí em cima de uma criança ou até de um adolescente, né? Porque nós adultos também temos esse vício, né? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre esse ponto, que eu acho que é muito interessante. Vamos. Inclusive, eu tenho uma formação técnica em processamento de dados, né? É que eu não botei no meu currículo, mas eu tenho uma formação técnica em processamento de tecnologia. E justamente o meu TCC, né, foi em cima da tecnologia como ferramenta de educação, né? Então, eu citava a tecnologia não
para substituir determinadas carências, né? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim, do meu dia a dia, assim. Os pais, porque eu tenho que ir para um restaurante, e aí meu filho tá lá no restaurante, e aí eu dou logo um iPad para ele, dou logo um celular para ele ficar quieto lá. E aí eu paro assim, mas ali é local de uma criança estar, né, dentro... Porque assim, tem que ter uma adequação, né? Então, se você tem direito, lógico, a uma vida social, mas assim, quando você sai com uma criança, a mesma coisa com determinados idosos, né? Você tem que fazer programas da criança, né? Então, quando você leva a criança para um programa de adulto e você acaba substituindo a interação com a criança por uma tecnologia, Rosana, o que é que tem isso de errado? Não é uma vez ou outra, né? É quando isso se torna frequente. Então, frequentemente, até em casa, eu ouço muito isso. Cheguei cansada, exausta, trabalhando. Eu quero comer, eu quero dormir, eu quero ir no banheiro. E aí fica meu filho o tempo todo chorando. Aí dou logo a tecnologia. Imagina, a criança passa o dia todo sem a presença daquela mãe, daquele pai. Isso, exatamente. Casa, claro que a criança ela gente, vai querer... a parte, né? A parte lúdica, cognitiva é muito importante. Muito. Até porque depois eu ouço os pais reclamando que os adolescentes não se comunicam mais. Perdi a comunicação com meu filho. Pré-adolescente já não estão mais se comunicando. Mas isso foi construído ao longo do processo. Porque exatamente. Você tem consciência do seu filho, mas seu filho tem consciência de você como mãe, como pai. Você tem que construir essa relação. É na infância que a gente constrói a relação. A base de toda a psicologia, a psicanálise, ela fala muito isso, da importância da infância. Porque tem muitos traumas lá na infância que a gente reproduz na vida adulta, né? Sim, então, é extremamente importante em relação à tecnologia ela não substituir algo que você deveria dar. Uma vez ou outra que seu filho acesse um computador, que jogue, não é pecado, não é ruim, proibido o computador lá em casa. Não é que seja proibido. Mas que função essa tecnologia está fazendo na educação do seu filho? Que função ela está fazendo? De interação afetiva, né? Porque se a pessoa chega em casa, a criança quer o tempo todo contato com aquela mãe que não teve durante o dia, e a mãe substitui por algo tecnológico, ou frequentemente ela sai levando o filho, fazendo programa de adulto e levando a criança junto com o celular. Então, assim, o que ela está construindo ali, né? Quando chega na fase da adolescência, que adolescente vai ser esse aí? Né? Quem está ensinando para ele? A tecnologia. E muitas vezes já tem vários estudos, várias pesquisas, vários artigos falando de como aumentou a depressão infantil, a ansiedade infantil a partir disso. Sim. Né? Porque você acaba, de certa forma, a criança, né, ou mesmo o pré-adolescente ou adolescente, ele acaba se isolando, né, do mundo, não se convive mais. Agora, um aspecto, ouvindo você falar, um aspecto que, assim, que veio assim para mim, que eu acho que também é importante, é quando a gente aponta, né, que a criança desde pequeno, 4 anos de idade, já está ali sentadinho no sofá. Eu já vi, assim, até no carrinho, né, a mãe passeando com o carrinho, o menino lá assistindo o filme. Você vê no supermercado, você vê no aeroporto, você vê em todos os lugares, né? As crianças já monitorando ali a sua vida dentro, né? Assistindo aquele ciclo. Aí eu penso o seguinte, mas antes da gente tirar isso dos filhos, né? Antes da gente tirar isso das crianças, você não acha que a gente também tem que avaliar, por exemplo, a nossa parte, né? De que horas que eu desligo o meu telefone, de que horas que eu saio para jantar com a minha família, e naquele momento do restaurante, é muito triste você ver uma família reunida numa época dessa que, assim, que tá difícil a gente encontrar as pessoas, tem pandemia acontecendo, tem um monte de coisa, aí de repente você vai ter a chance de estar ali com a sua família, aí cada um no seu, né? Cada um no seu iPhone, no seu Android, seja lá o que for. No seu quadrado, como no seu quadrado, isso mesmo. Então, aquela função não existiu. Então, como é que a gente faz, Rosana, assim, para, por exemplo, a gente administrar isso primeiro até chegar nos nossos filhos? O que você recomenda
como psicoterapeuta, pela experiência que você tem, você vive isso dentro do teu trabalho, né? Quando os pais te procuram para fazer a pergunta. E aí, como é que eu faço? Organização. A gente precisa se organizar em relação ao tempo. Se eu tenho um pet, eu tenho que organizar. Esse pet, em algum momento da minha agenda, tem que estar inserido, né? Que foi a live hoje de manhã que eu amei, né? A questão do pet. Obrigada. Amei. Mas também tem aquela questão triste, né? Do ajuda, do abandono, né? Então, são assuntos, né? Eu acho que, assim, o que eu tenho buscado dentro do Made na Web, eu tenho buscado, assim, trazer as pessoas para acordarem para algumas coisas. São ajuda os animais, observar mais as crianças, né? E quem sabe mais à frente eu trago alguém também para falar sobre os velhos. Então, nessa questão da criança, Rosana, me preocupa muito porque tá avançando muito, né? As crianças que eu tive a oportunidade de acompanhar tiveram um desenvolvimento porque tiveram uma outra fase, um outro acompanhamento. Mas hoje em dia tá assim, a gente se perdeu, né? Eu acho que nós nos perdemos nessa parte. Então, assim, ajuda, né? Tira aí uma fórmula, explica uma forma para esses pais que estão angustiados de como trabalhar isso, que eu acho que é importante, tá? Vamos lá. Então, a gente precisa se organizar e usar o computador em alguns momentos, né, do dia da gente, como ferramenta até de educação, né, que é o tema que a gente está trazendo. Lá no meu consultório mesmo, quando eu trabalho com criança muito pequena, principalmente no processo de alfabetização, de vez em quando eu uso o computador, a mãe fica espantada, você usou o computador? Eu usei o computador como ferramenta, né? Isso. Lá tem atividades, né, que a criança ela pode, a partir daquelas atividades, refletir, buscar diálogos, né, comigo. Então, eu estou ali o tempo todo, né? Ele não está sozinho. Então, quando os pais em casa, ele utiliza da tecnologia para fazer também um tipo de atividade, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente precisa realmente se organizar em termos de horários, né? Colocar limites e regras, porque a educação é uma arte entre amar e pôr limites. Então, você tem que dar amor, você tem que ter afeto, você tem que respeitar o nível de desenvolvimento da criança, mas você também tem que botar regra, botar limite. A mãe fica, meu filho fica no celular o tempo todo. E quem deu o celular para ele? Quem foi que deu? Ela foi eu. E quando você deu o celular? Porque quando a gente compra um carro, vai dirigir, tem regras, né? E o celular, quando você compra, não tem uma regra. Quando uma criança começa a ir para a escola, não existe regras. A hora de tomar banho, a hora de se alimentar, a hora de ir para a escola, a hora de estudar. E também a tecnologia ela também tem que ter essas regras. Não pode deixar muito solto a hora que quer. E não pode usar a tecnologia para substituir algo que era você que tinha que estar ali fazendo. Isso é que eu observo muito também mesmo. E quando for usar a tecnologia, você pode usar como recurso de educação, né? Um programa educativo, né? As crianças gostam muito de vídeo. Faça uma redação sobre o vídeo, sobre o filme que você assistiu. Vamos dialogar, né? Então, quando os pais começam a acompanhar esse acesso ao computador numa pré-adolescente e adolescente, ele começa a entender como funciona o pensamento do seu filho, né? Muito do suicídio que aconteceu nos jovens, os pais, mas eu nem sabia, né? Ideia de que meu filho estava passando. Porque dependendo da atitude, né, da criança ou do adolescente, você tem uma ideia de como é o pensamento, né? De como ele se comporta internamente. E hoje em dia tem realmente muitos casos, né? Esse caso de isolamento, de criança que não consegue se socializar, né? Mesmo dentro da escola, se sente retraído. Quer dizer que já existem muitos trabalhos nas escolas para isso, né? Mas é aquela coisa, né? De que os pais têm que observar esse lado para trabalhar junto com a escola, né? Então... E outra coisa. Meio rapidinho, a educação ela ocorre justamente nisso. Quando o pai entende o processo de maturação do seu filho, o processo cognitivo do seu filho, e aí ele começa puxar ele para uma lógica, para um raciocínio, para a maturidade.
Então, a partir daquilo que ele viu, que ele brincou, que ele projetou, seja na escola, seja em casa, né, com a família, claro, seja com a tecnologia, o acompanhamento ela tem que estar existindo o tempo todo, justamente para que ocorra a educação e a intervenção em alguns casos, né, como vai perceber a parte emocional da criança a partir daquele jogo, a partir daquela interação. E aí os pais passam a direcionar, né, a criança, de repente, até a reconhecer que a criança tem um problema ali. Que se ele não acompanha, ele não reconhece. Para ele tá tudo bem, tá tudo normal. Às vezes demora um pouco, né, assim, até perceber, né? Porque às vezes com a agitação do dia a dia, né, assim, muito trabalho e assim, desvia essa parte, né? Eu digo assim, o desvio no sentido de que você está preocupado com o seu trabalho, com as suas coisas, e aí você não observa que você tem uma criança dentro de casa, 1 ou 2, e que cada um ali precisa, né? E outra coisa também que eu queria te perguntar, que eu achei interessante no teu trabalho, é essa parte da ansiedade, né? Porque hoje em dia nós adultos estamos numa época que a ansiedade virou assim, praticamente o grande problema da humanidade, né? As pessoas estão ansiosas, as pessoas começam a trabalhar o problema antes de acontecer. E as crianças hoje em dia estão cada vez mais ansiosas e existe uma leva de profissionais que acompanham isso não com psicologia, mas com medicação. Então, cada vez mais, as crianças estão sendo medicadas para isso, né? Não cabe a nós aqui analisar que tipo de medicação nem nada. Mas, assim, como que você trabalha como psicopedagoga essa parte por exemplo, da ansiedade, da depressão? Você até me contou, né, casos de crianças que a criança chega para você e fala que tem depressão. Eu fiquei assim impressionado. Não são nem os pais que acham que a criança tem, mas a criança chegar para você e dizer: olha, eu acho que eu tenho depressão. E você me contou, né, que você pergunta: mas por que você acha que tem depressão? Ele já foi pesquisar. Eu achei interessante no sentido de que a própria criança querendo se resolver. Então, como que você aconselha ou trabalha essa parte da depressão infantil ou na fase de adolescência? Certo. Primeiro passo para a gente trabalhar essa questão da ansiedade ou da depressão é fazer um trabalho de parceria com os pais, né? A gente precisa entender o contexto, porque a terapia que eu trabalho é uma terapia na abordagem sistêmica. Então, a criança ela não é sozinha, né? Ela traz, muitas vezes a criança até um sintoma, né? Que está acontecendo ali na família. Então, o primeiro passo seria realmente fazer um trabalho com os pais, entender nesse processo da família o que está passando, pais desempregados, pais separados, né? Então, entender esse contexto. A partir disso aí, dessa orientação dos pais, poder trabalhar junto com a criança. Porque assim, Meire, eu vou falar uma coisa que às vezes as pessoas dizem: mas Rosana, isso é surpresa para mim. É a questão assim, ansiedade, ela não é ruim. As pessoas ansiosas são pessoas extremamente produtivas, né? Uhum. O ruim é quando ela vira um transtorno. O ruim é quando você não tem um autoconhecimento suficiente para saber lidar com essa ansiedade. E em vez dela te ajudar, a impulsionar, a trabalhar, a estudar, a produzir, a conseguir o que você quer, seja material, espiritual, emocional, ela passa a lhe trazer atolia, a lhe trazer transtornos, a trazer dificuldade, problemas, ansiedade ao ponto de tomar medicamento, de procurar um medicamento, ou até mesmo esse caso que eu te contei da criança, que ela, analisando os sintomas dela na internet, ela se autodiagnosticou como uma criança depressiva, né? E aí ela começou a gerar um pânico nela, né? Aí vai acontecer o que agora comigo? Calma. Primeiro, olha, muitos casos que eu já peguei de criança. Você contou pra mim, né? Eu trouxe essa questão aqui agora, nesse momento, porque eu lembrei que você contou muito, né? Que hoje em dia, como as crianças têm acesso, que era o nosso primeiro assunto, com relação à internet, então as crianças vão lá e pesquisam, né? O que eu tô sentindo? Aí vai lá e descobre: eu acho que eu tô com depressão, eu acho que eu tenho ansiedade. Eu acho que eu tô com síndrome de pânico, porque hoje em dia você vai, né? Você pesquisa, basta colocar uma palavra, você tem lá o sintoma, o que acontece. Então, quando a criança chega no teu consultório e fala para você que teve um autodiagnóstico, aí eu já vejo assim, é realmente uma coisa preocupante.
tentou. Desculpa. Preocupante, né, Mary? As próprias crianças se diagnosticando, as próprias crianças. Então, por isso que eu digo, olha o acompanhamento dos pais nesse processo, né, de ajudar a criança. Então, quando eu acolho essa família, né, que se diz ansioso, depressivo, no caso da ansiedade, primeira coisa que eu falo, gente, ansiedade não é... O ser humano tem ansiedade. Temos, claro. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu também. Eu canalizo a minha ansiedade para a produção, né? Eu já porque a ansiedade é o que é a ansiedade, na verdade, né? É você ter aquele estímulo, né? Então, tem pessoas que são muito produtivas. Então, é normal que se tenha, né? É como normal, você falou. É natural. Eu gosto de dizer normal, eu gosto de dizer natural que a pessoa... A mesma coisa do medo. Ah, mas meu filho tem medo. Gente, se eu tirar o medo do seu filho... faz uma hipnose aí, Rosana, para tirar o medo. Se eu tiro o medo do seu filho, ele vai ficar vulnerável. O medo nos protege, é um instinto nosso. O que não pode acontecer é você deixar de viver quando o medo se torna patológico. Você deixa de viver, você deixa de se desenvolver, você deixa... por causa desse medo. Aí a gente tem que descobrir qual é a raiz desse medo e ressignificar essa crença. Então, normalmente, quando a ansiedade se torna um transtorno, é porque existe uma crença por trás dessa ansiedade. Um medo, um pânico, né? Uma quantidade de informações muito grande, sem digerir, sem ter maturidade para estar entendendo cada processo. E aí, eles buscando os profissionais, eles vão entender que isso é um elemento dele e que ele pode tirar proveito. Quantos jovens eu atendi que no início entrava em pânico por culpa de ansiedade e hoje já estão até, inclusive, na faculdade. Tem um mesmo que está na faculdade e produz isso, e faz artigo, e faz não sei o quê. Eu disse, olha que coisa mais linda, né? Usou isso como um fator produtivo, né? Isso é legal. Paralelo a isso também, eu sempre oriento acolher a sua demanda, saber direcionar, saber canalizar para algo produtivo, né? Mas também equilibrar com algo mais calmo, mais tranquilo, uma atividade física, extravasar essa energia. Então, eu tiro por mim, né? Eu sou uma pessoa generosa, eu canalizo para produtividade, fiz várias pós, estudo, pesquiso, né? Mas também eu trabalho a meditação, eu trabalho a respiração, eu trabalho a yoga, eu trabalho caminhada, eu fazia musculação. Então, paralelo a isso, não é só isso. Porque senão você fica realmente, vai chegar um momento que você vai ficar exausto, até sendo produtivo. Então, é importante que os pais... Eles, como família, não só a criança, mas como família, trabalhar o aspecto da alimentação, isso é neuropsicologia também, trabalhar o aspecto da alimentação, uma alimentação mais natural, mais saudável, deixa a pessoa mais calma, açúcar, muito açúcar, excesso de açúcar, a pessoa fica muito agitada, né? É um ótimo energético. Então, procurar alternativa de lazer. Hoje, qualquer dificuldade que a gente tenha social, financeira, econômica, a primeira coisa que a gente corta é o lazer. E a primeira coisa que a gente devia segurar é o lazer. Segurar, é verdade. A primeira coisa, o lazer. Que a gente precisa, né? A gente precisa desse momento de relaxamento, momento de calmaria, se preparar para dormir, ter aquele momento, né, de você relaxar o físico, né, assim, trabalhar essa parte, realmente é verdade. E assim... Aí o lazer é cortado, Mary. Eu disse, não! Aí é que o lazer é importante, como um medicamento natural. Você andar de bicicleta, fazer caminhada em família, fazer piquenique, né? É poder fazer coisa ao ar livre. São coisas saudáveis, né? São coisas saudáveis. E que nos equilibra nessa parte também da ansiedade, da interação, das dificuldades. A gente aprende muito. Essa parte afetiva é a base para mim, né? Junto com a espiritualidade, junto com o autoconhecimento, junto com o conhecimento científico. Então, a gente vai buscando esse equilíbrio, né? Entendi. Então, por mais que você canalize a ansiedade, por mais que você entenda, tenha autoconhecimento e canalize para algo produtivo, não é também só isso, vai vir a exaustão. Então, era bom também você ter momento de lazer, momento de viajar. Não dá para viajar, vai lá na pracinha,
caminha, vai na praia, pisa na areia, né? Ou pisa na terra. São coisas que você tem que, assim, que ver, né? De que situação que você está e de que forma que você pode trabalhar isso. Porque, de repente, você não tem dinheiro para fazer uma viagem com a família, mas, assim, faz um domingo diferente, né? Vai em algum lugar diferente, faz um passeio de sair de manhã, voltar à tarde. Às vezes, a gente fica esperando muito, assim, as coisas... ter oportunidade para fazer determinadas coisas, mas tem coisas tão simples e até legal também, porque você pode usar isso aí para mostrar para as crianças que é possível você fazer as atividades, fazer a parte de lazer, sem precisar chocar outras coisas, né? Sem precisar entrar em conflito com outras coisas. Eu estou falando na parte financeira, que às vezes a situação da família, né, não tem condição de fazer uma viagem, de comer em restaurante todo final de semana, mas de repente um piquenique no quintal, um piquenique no parque, uma atividade diferente. Eu acho que tem que ser criativo. Para quem tem filho hoje em dia, você tem que se informar realmente, analisar a sua situação e ser criativo, porque eu acho que a criatividade hoje em dia, eu acredito que é a saída para muitas coisas. Tá? Exatamente. Não é? Procurar, Isso. Até na oração mesmo, até na espiritualidade, né? Vamos falar essa parte. Vamos falar essa parte que eu acho interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, nós já começamos falando sobre os valores, né? Assim, hoje em dia é tudo eu sei, eu tenho, eu compro, eu vou ter isso e tudo. A questão do valor, né? Que hoje em dia é muito colocado na vida das pessoas, né? E isso acaba refletindo nas crianças também, né, Rosana? Porque se os pais têm vontade de possuir as coisas, de colocar esses valores, essa parte material muito assim firme, as crianças acabam absorvendo também. E aí a gente esquece daquela parte que nós conversamos antes, que é a parte espiritual, que não está se falando de religião, mas é o quê? É trabalhar o espírito da criança, é a parte emocional. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Eu acho importante você colocar essa parte do bem e do mal, dos valores, né? O bom dessa nossa live é que a gente está pincelando, né? Falando de coisas extremamente importantes para o ser humano, né? Essa questão da educação, essa questão da psicologia, né? A etapa de desenvolvimento, essa questão da ansiedade, tecnologia e agora essa parte da espiritualidade. Olha, Mary, nessa pandemia eu vi bem claro isso. As pessoas que eu atendo, sejam crianças, adolescentes, adultos, as que têm mais conexão com a sua espiritualidade, né? Com a sua crença religiosa, independente da religião, claro, mas que traz aquela espiritualidade, aquela fé, né? Eu tenho fé no universo, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé no Mestre, eu tenho fé em Buda, né? Então, a pessoa, quando ela traz na espiritualidade dela, na base educacional dela, valores espirituais, elas têm um poder de sublimação, ela tem um poder de ressignificação bem maior do que aquelas pessoas que não têm essa conexão com a sua espiritualidade, com a sua alma. Como é que pode isso? Como é que eu posso viver só em função da matéria e do corpo se eu não sou só isso, né? É importante a gente trabalhar, estudar, é importante manter a mente sã, é importante o lazer, como a gente falou aqui, né? A afetividade, o vínculo entre as famílias, entre os pais, entre os amigos. E é importante também, gente, não pode faltar. Nessa pandemia, eu tive a clareza, né? Concreta disso que eu já sentia em mim, né? Como profissional também, como humana. Mas eu vou lhe dizer, as pessoas que têm esse contato, essa fé, que ela busca meditar, que ela busca autoconhecimento, né? Expandir sua consciência, né? Na abordagem junguiana, de falar muito dos egos, na selfie, né? Também é a base da psicanálise. Então, assim, eu estou trazendo assim, várias informações, mas justamente para a pessoa entender que se ela busca esse conhecimento, se ela busca essa força na sua espiritualidade,
ela vai passar pela dificuldade, não é que Deus vai livrar ela, não. Ela vai passar pelos desafios, mas ela vai passar pelo desafio com mais serenidade, né? Verdade. Com mais força. E isso ela vai passando para os filhos, né? Porque eu não posso ensinar uma criança aquilo que eu não sei. Eu tenho que vivenciar primeiro, eu tenho que experimentar primeiro, para que aquela criança ou aquele jovem, ou até mesmo o meu cônjuge, né? A pessoa que convive comigo, ela sentir nas minhas experiências essa mudança, essa força, e querer, poxa, de onde vem essa força, né? Para passar por isso, para eu poder ressignificar tais traumas, tais situações que eu estou vivendo, que eu estou passando. Então, as pessoas que têm isso na terapia, elas levam muito menos tempo para superar do que aquela pessoa que realmente se entrega ao desespero e não tem como base nenhum tipo de valor, né, que ela possa se conectar com essa essência, com esse sol. Então, eu acho assim muito importante tanto o sol para a nossa vida, como essa nossa essência, nosso self, né? Essa parte divina dentro da gente. A centralização, né? A parte central. Muito interessante esse ponto que você colocou, porque realmente, como você fala, né? A gente citou a pandemia porque foi assim, um momento muito difícil, né? Para todas as pessoas. E nós sabemos assim que até mesmo essa parte espiritual, ela sendo colocada, né, como nós citamos antes, essa prática religiosa, seja ela qual for, de que crença for, porque você ensina, né, a criança, os pais ensinam a criança as virtudes, a diferença entre o bem e o mal, você coloca isso muito claro e é uma coisa que vai ajudar, né, para o resto da vida, você conseguir diferenciar isso aí. Então, é muito legal saber que é necessário que se tenha algum tipo de prática religiosa, seja ela qual for, para desenvolver isso aí. Olha, eu sei que é muito assunto, é muita coisa. A gente tem papo para outras lives, a gente pode continuar, porque eu sei que você tem um trabalho belíssimo. Você é uma pessoa de experiência, de professora, palestrante, expositora de congresso. E você tem coisas assim interessantes, tem vários assuntos que a gente colocou, né, aqui nessa live, falando sobre a neuropsicologia, falando sobre o trabalho na escola, o trabalho com os pais e tudo. Mas eu queria te dizer assim, tem uma mensagem que você gostaria de passar antes de você falar das suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Claro que essa live ela vai ficar gravada. Mas, assim, tem alguma coisa que você gostaria de fazer? A Rosana, psicoterapeuta, a Rosana Ananda, que gostaria de dizer para as pessoas que estão aqui presentes, que vão assistir essa live depois? O que eu gostaria de dizer é que, assim, não desista de você. Não desista de você. Qualquer que seja o seu desafio, né? Seja no seu relacionamento com o sua esposa, seu marido, seus filhos, seu cônjuge, né? Seus filhos, pai e mãe também, porque tem live que eu tô vendo aqui, tem algumas adolescentes que entraram aí na live. Ah, então, que legal! Tem seu desafio com pai e mãe também. Claro! Meu pai, porque minha mãe. Invista em você. Que é muito difícil também, né? Essa parte, né? Essa parte, assim, dos filhos também, né? Os conflitos dos filhos, né? Não só dos pais, mas dos filhos também, né? Assim, vice-versa, né? Ave Maria! E aí, invista, corra atrás do seu autoconhecimento, se coloque como base, como centro, você, sua espiritualidade, seu bem-estar, seu lazer, seu estudo, seu trabalho. Se tiver que mudar de profissão, mude de profissão, né? Se tiver que mudar de tarefa, mude de tarefa. Doe o seu tempo para quem precisa. Você vai perceber que aquilo que você acha que está carente, você tem muito para dar para o outro, né? Tem algo no outro que você sobra em você. E aí vai surgindo essa troca, você vai evoluindo, vai crescendo, porque assim, nós nascemos com esse propósito. Creio eu, né? Minhas crenças dizem que nós nascemos com o propósito de evoluir, de crescer, de amadurecer. Vamos correr atrás. Não tenha medo da dificuldade. A dificuldade, ela justamente ela existe para que a gente busque isso, né? Busque dentro de nós, busque fora de nós. Mas, assim, não desista. Sempre persista, tenha determinação, tenha orgulho de você mesmo, da sua história. Abrace
sua história, se tem algo no seu passado que você ainda não entendeu, se tem uma criança ferida aí que não consegue interagir com outra criança, tente ressignificar isso, tente entrar em contato com isso, com ajuda profissional, procure ajuda também, não é fraqueza nenhuma. Então, assim, não importa, não meça esforços para investir em você. Muito obrigada, Rosana. Olha, o que eu posso dizer de todo esse aprendizado, né? Só assim te agradecer pela oportunidade, pelo teu trabalho, né? Desejar que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso como psicopedagoga e também que você continue ajudando aí as pessoas em Salvador. Mais uma vez, obrigada pelas pessoas de Salvador que vieram nesse momento aqui conversar com a gente, bater esse papo. Então, gente, sigam aí a nossa querida Rosana Ananda. Rosana, passa aí tuas redes sociais. Eu sei que a live vai ficar gravada, mas fala aí pro pessoal que ainda, né, que ainda não conectou com você, que ainda não te conhece. Onde que eles podem te encontrar? Eu sei que você tem um Instagram. Isso, eu tenho um Instagram, botei aí @ananda.edion. Tô vendo. Pode entrar em contato comigo, tirar dúvidas, né? Pode também através do site ananda.net.br. Ananda.net.br. Tá, depois eu posso passar também. Porque são as formas de encontrar você, porque a gente a gente tem que combinar outras lives. Então, eu agradeço aqui as pessoas que vieram nos prestigiar nesse início de noite, de domingo, né? Final de tarde aqui para mim em Atlanta. E, pessoal, continue acompanhando aí o Made na Web. E, olha, um beijo, tá, Rosana? Um beijo pro pessoal da Bahia. Amei. Muito obrigada. Eu amei te conhecer, tá? Você é uma pessoa assim super inteligente, super amorosa e sabe muito, conteúdo muito bom. Gente, obrigada por tudo.